Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, nós tivemos sendo divulgados aí dados do IBGE na semana passada relativos à formalidade, né? Caiu a taxa de informalidade no Brasil em todas as grandes regiões do país no primeiro trimestre do ano. Mas o que poderia ser uma boa notícia com o aumento da formalização não é, porque na verdade essa queda se dá por conta da perda de ocupação, né, dos postos de trabalho na informalidade no país. Como é que você vê essa situação e também ainda essas altas taxas de informalidade, né, que alguns estados superam inclusive 60%? Bem, então, Glauco, a gente tem aí um detalhamento um pouco maior aí da pesquisa, né, que já tinha saído. Nós tivemos, na verdade, no primeiro trimestre, mais de 1.200.000 trabalhadores desempregados. Cresceu mais de 1 milhão. Nós passamos da casa dos 12 milhões de desempregados. E aí vai mostrando um pouco como é que está o impacto da pandemia. E olha que isso ainda pegou basicamente um mês só, na verdade 15 dias só do distanciamento social. O dado do ponto de vista da formalização está mostrando que o que a gente já imaginava, quer dizer, a informalidade não é que ela diminui, é que o desemprego nessa informalidade cresce. Então, o que a gente já imaginava, já está acontecendo, é que as pessoas no mercado informal têm muito mais dificuldade, inclusive, para encontrar postos de trabalho, encontrar ocupação nesse período. E esse dado ainda, Glauco, ele vai mostrando para a gente bastante da nossa dificuldade e certamente hoje a gente deve estar com uma taxa, inclusive, mais acima, né? Porque como esse número pegou aí o primeiro trimestre, a gente ainda não viu os dados cheios da pandemia. Nós não devemos ver isso já na próxima pesquisa. Agora, a pesquisa mostra algumas coisas para a gente ficar bem alerta, né? Assim, a taxa de desemprego cresceu mais nas regiões mais pobres desse país, ou seja, a região Nordeste. Em alguns estados, como é o caso do Maranhão, a taxa cresceu mais de 3%. A taxa cresceu também mais entre os negros e mais entre os jovens, algo que a gente já vem percebendo, que neste momento aqui de instabilidade, de insegurança, o que vai acontecendo é que os mais vulneráveis tendem a perder o seu posto de trabalho, ter a sua renda diminuída. Agora, além disso, também, Glauco, uma coisa que está muito clara é que isso não é um problema só da pandemia, né? Lembrando que esse dado aí pegou só 15 dias. Esse dado já é um dado que pega muito a desmontagem ali no primeiro semestre, em especial com a demissão dos trabalhadores temporários, o que coloca para a gente uma série de dilemas aí. Eu acho que agora nós estamos caminhando aí já para o meio da pandemia, a curva está ascendente ainda da doença, e a gente deve ter 2 meses muito complexos, muito difíceis para as populações mais vulneráveis no mercado de trabalho. E como você lembra, né, Fausto, não é algo que vem de agora. A gente teve inclusive um desmonte de toda a nossa legislação trabalhista praticamente, com a reforma, também com outras medidas subsequentes, e a gente tem hoje um mercado sem os empregos que foram prometidos, né? Foi prometida ali a criação de milhões de empregos com reforma trabalhista, com reforma da Previdência, com lei da terceirização. Esses empregos não foram criados e agora, com a pandemia, esse quadro piora ainda mais, Fausto. Bem, é o que a gente já imaginava e já vinha falando, vem anunciando há muito tempo. A taxa de desemprego não cede porque muda o contrato de trabalho, a taxa de desemprego cede porque a economia precisa ser aquecida. Quando a economia se enfraquece, o que a gente vê é o aumento da taxa de desemprego. Isso é elementar. Agora, o problema é que quando a gente vai olhando agora na pandemia, vai mostrando o quanto esse mundo informal, que tanto cresce no Brasil, ele é muito vulnerável. Ele é muito vulnerável e ele é atingido de maneira frontal em crises desse tipo. Ou seja, é preciso e necessário que o Brasil trabalhe políticas ativas de redução da informalidade e agora de manutenção dessas pessoas que estão desempregadas. Quer dizer, a construção da saída da pandemia no mercado de trabalho passa por políticas ativas de um lado, passa por políticas de fortalecimento da economia e passa por medidas efetivas para que a gente possa minimamente lidar com o trabalhador informal.
Simplesmente você acreditar que o desmonte da lógica de organização da formalidade do trabalho formal no Brasil é o que vai resolver, na verdade é o contrário, tá? Visto que quanto mais vulnerável é o trabalhador, mais rápido o mercado de trabalho se desagrega, mais rápido ele entra numa situação de muita dificuldade, inclusive mais rápido ele vai precisar da demanda do Estado. Então é fundamental que a gente comece um debate agora sobre como a gente olha para o pós-pandemia, principalmente para as políticas que vão sendo implementadas. A situação não está fácil, a situação no conjunto das famílias está muito complicado. Por certo, os próximos dados vão mostrar um adensamento aí da quantidade de pessoas desempregadas. Esse desemprego ele atinge sempre a população mais vulnerável, seja a informalidade, seja o mais pobre, seja as regiões mais pobres, e é fundamental que a gente comece um debate de como reorganizar isso. Não é a partir da desconstrução dos direitos sociais, tentando igualar o formal ao informal, que você vai resolver isso. Por outro lado, você precisa de políticas ativas hoje para lidar com a questão do desemprego. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Até amanhã. Até. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.